Muito bem, temos falado a respeito da doutrina fundamental sobre Cristo, a pessoa de Jesus. Falamos a respeito de vários temas aqui, falando a respeito da sua divindade, da sua natureza humana. E agora estamos num períodozinho aqui em que começamos a falar das obras de Cristo. E falamos a respeito, em primeiro lugar, do autoesvaziamento, lembram? Kenosis. A ideia é que Jesus se esvaziou, mas não é a ideia equivocada, que talvez você leia e pense isso, de que Jesus deixou de ser Deus. A ideia é de que Jesus deixou o seu trono de glória e veio à terra como um servo sofredor. Essa é a ideia. Depois também falamos aqui, isso o pastor Fernando fez enquanto eu estava ausente, da obra redentora de Jesus. A Bíblia ela descreve com muita propriedade o que Jesus veio fazer na terra. Então Jesus não veio meramente ser um exemplo de vida, tá? Muitas vezes as pessoas que entendem Jesus como um mestre de moralidade vão dizer isso. Ah, mas então isso é errado? Não é errado. Claro que Jesus é um exemplo, é óbvio, mas esse não foi o principal objetivo. O principal objetivo de Jesus foi vir à terra, morrer por pecadores. É isso. É isso. Então, falamos a respeito disso, em segundo lugar, a respeito da obra de Cristo, da obra redentora. Redenção de resgate. Então, quando Jesus vem à terra para morrer por pecadores, a sua obra é uma obra redentora, ele resgata pessoas. Ele troca de lugar, ele substitui pecadores, ele leva o castigo dos pecadores em si e, em troca, dá aos pecadores a sua justiça. Que troca bem boa para nós, né? Mas não foi um bom negócio. Por quê? Porque foi morte e morte de cruz. Então, o pensamento meramente humano é incapaz de entender isso. Porque você vai dizer assim, eu não vou morrer por alguém. Ainda mais por alguém que não merece. Né? Paulo fala isso na sua carta aos Romanos. Mas Jesus não fez isso porque ele esperava receber algo em troca. Porque foi a obra graciosa do Pai na eternidade. Então, Jesus veio para redimir um povo puramente por graça. Fica um spoilerzinho de domingo. Graça é igual a favor imerecido. Quando você cantar a respeito da graça, você pode substituir e falar assim: Deus é soberano em favor imerecido. Deus é soberano em graça. Deus é soberano em favor imerecido. A ideia de um favor que ele não faz porque ele enxerga algo de bom em um de nós. A ideia de que ele não faz como se ele esperasse algo de volta. Olha, se tu me devolver. O retorno, ele não tem troca. É verdade que depois que somos salvos, redimidos, somos salvos para viver uma vida nova. Mas ela não está relacionada com o objeto da salvação. Deus não nos salva por causa das nossas obras, mas Ele nos salva para nossas obras. Para nossas obras. Então a ideia de que a salvação pela graça deixa as pessoas que nem árvores plantadas. Você é salvo, você vive estátua, né? Não. A salvação ela traz um aspecto prático. Toda pessoa que é salva, que é uma nova criatura, ela caminha em uma vida de santidade progressiva. E a ideia de santidade aqui não é perfeição, mas é separação para Deus cada vez mais e mais. E novamente, separação para Deus não é a ideia de assim, só escutar música gospel. Não é esse tipo de separação, mas é um tipo de separação que você vive a sua vida sabendo quem você está servindo. Essa é a ideia. É isso que é a separação, né? Eu já entendi errado esse conceito, porque não lia muito a Bíblia, e achava que ser separado era o seguinte, então, vou ter costumes de moda, né? Então, assim, eu agora vou só usar um tipo de roupa, um tipo de linguajar, um tipo de música. Não é isso. É claro que existem coisas que você não vai fazer, né? Principalmente as mulheres.
Tem algumas roupas que não chama mini saia, é para que saia? Você não vai usar isso daí, né? Mas a ideia de você querer dizer que eu preciso fazer determinadas coisas são obras. E às vezes a gente não percebe isso, tá? Mas não indo longe demais, porque não era esse o objetivo, chegamos na terceira obra, a obra de Cristo no ministério presente, o que Cristo está fazendo hoje. Falamos que, em primeiro lugar, ele está intercedendo em favor dos crentes. Lemos esses textos lá. Se você depois precisar, volte lá. Falamos que ele está cuidando da sua igreja. Ah, mas a igreja está abandonada porque existe perseguição. Não. Jesus cuida da sua igreja. E nada passa despercebido. Então, quando eu penso nisso, e o texto de Efésios 5, ele associa com os exemplos do marido e da mulher para Cristo e a igreja, eu fico pensando a respeito disso, né? O zelo de Cristo pela igreja e como as pessoas tratam a sua noiva. Por exemplo, se Jesus cuida da sua igreja, aqueles que maltratam a igreja que é de Cristo, está passando despercebido? Não. Chegará um dia em que a retribuição virá. Depois falamos também aqui que Jesus está atuando como mediador entre Deus e os homens. Existe algum outro caminho? A Bíblia ensina algum outro caminho? É importante que você saiba o seguinte, irmãos. Não defenda o que eu defendo. Defenda o que eu defendo se eu estiver defendendo a Bíblia. Confundiu vocês ou não? Só vale o que eu falo se tiver respaldo bíblico. Então, isso que eu estou dizendo, que Jesus atua como mediador entre Deus e os homens, está lá em 1 de Timóteo, é claro, cristalino. Não existem outros mediadores, não existem outros intermediários. Mesmo que você queira, mesmo que você sinta conforto nisso, mesmo que você tenha tido alguma experiência, a Bíblia é clara. Somente Jesus é capaz de fazer a ponte entre Deus e os homens. Ah, mas e o que dizer então da mãe de Jesus? Graças a Deus por Maria, foi um instrumento usado para o Salvador vir à Terra. E é isso. Não é desmerecimento, é colocar as coisas nos devidos lugares. Depois vimos também que Jesus está sustentando o universo. Sustentando o universo. Já parou a pensar nisso? Isso traz a ideia que Jesus não é um mero relojoeiro. Existe eu acho que nós vamos falar nisso nos venenos, existe uma teologia que uma heresia, que ela diz assim, olha, Deus criou todas as coisas, é verdade, mas ele não está mais se metendo. Por isso do relógio. É como se Jesus desse corda no relógio e daí dissesse assim, é contigo agora, é por conta própria. Um dia vai acabar essa pilha, tu tá entendendo? E isso é muito comum nos meios evangélicos. Principalmente quando as pessoas querem defender uma coisa, que é o quê? Quem acertar ganha um livro. Olha lá o pastor Fernando, como ele já tem uma biblioteca enorme, ele não vai precisar... Exatamente. Quando quer defender o livre-arbítrio, mais um spoilerzinho de domingo, ela diz assim, ó, Deus não se mete. Deus não se mete. Então por que nós oramos para Deus se meter? Deus, salva o meu pai. Deus, salva... Você não está pedindo, Deus, se mete nesse livre-arbítrio aí e salva. Não é verdade? Incoerente, né? É porque o conceito de livre-arbítrio é equivocado, né? Domingo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, não perca. Depois falamos aqui que ele está reinando à direita do Pai. Então, Jesus cumpriu o que ele veio fazer na terra e hoje ele está nos céus reinando, soberano. Ah, mas o reino ainda não começou. O reino já começou, mas ele ainda não está na sua forma plena. O reino, de certa forma, hoje é invisível e é no coração dos crentes. Mas isso não quer dizer que Jesus não interfira nas coisas físicas, né? Mas é verdade que chegará um dia em que isso acontecerá em sua plenitude. Certo? Beleza até aqui? Então vamos dar sequência hoje, tentando terminar aqui, né? Hoje Cristo está, ministério presente.
Ponto 6. Aguardando o dia do seu retorno. Alguém aqui tinha dúvidas que a Bíblia ensinava que Jesus iria voltar? Não erga a mão, porque senão a gente vai fazer uma fogueira santa no final daí. Jesus vai voltar. Se isso não passou pela sua cabeça, você não aprendeu ainda da Bíblia, a Bíblia é clara a respeito disso. Jesus veio em sua primeira vinda como um bebezinho, cresceu como um homem, então ele veio como um servo sofredor. Por quê? A patrística, os pais da igreja são aqueles que vêm logo depois dos apóstolos. Alguns até eram discípulos dos apóstolos. Eu não lembro qual deles, não lembro se é Inácio de Antioquia, acho até que não é. Ele dizia, mas a frase eu lembro bem, ele diz assim: aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Lembra da ideia da redenção? Do resgate? Lembra? Então olha a frase de novo. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Para Jesus salvar a humanidade, ele teve que assumir uma forma humana. Se ele quisesse salvar anjos, ele seria um anjo. Se ele quisesse salvar animaizinhos de estimação, está entendendo? A ideia é, Jesus veio como um servo sofredor com um objetivo, mas agora ele reina e ele está aguardando o dia do seu retorno e não será mais como um servo sofredor. Abram aí suas Bíblias em Atos capítulo 1, verso 1. Texto que o pastor Fernando já expôs, está lá, gravado, dá para você voltar lá e ver se esse ensino está lá mesmo. Atos capítulo 1, verso 11. O livro de Atos, escrito pelo apóstolo Paulo. Não? Certeza? Então, já que não caíram na pegadinha, foi escrito por quem o livro de Atos? Assim fica sem graça, né? Só o pastor Fernando lá do fundo, pô. Então, verso 11 diz assim, ó: e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Existe margem aqui para entender diferente? Não existe, né? Você tem que ter uma criatividade e fazer um malabarismo de leitura gramatical aqui enorme. O que ele está dizendo é, por que vocês estão assim? Isso que aconteceu agora vai acontecer de novo um dia de maneira invertida, né? Porque Jesus subiu, na próxima ele vai descer. É claro isso. Ele está aguardando o dia exato. Que dia é esse? Não sei. A Bíblia diz? Não. Dá para ficar fazendo conta? Não tente. Porque essas coisas chamam a nossa curiosidade, né? Muitos já fizeram fórmulas, não caia nessa tolice, né? Nós temos alguns sinais, inclusive em Mateus, o pastor Fernando já expôs o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e tem sinais que nos direcionam, mas nós não temos a capacidade de afirmar, a não ser uns sinais bem na finaleira do negócio, né? Ok? Pule aí agora para Atos capítulo 2, versos 34 e 35. Ele diz assim no verso 34: pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Então, sempre é bom fazer um contexto. Quem que estava falando a respeito disso aqui em Atos capítulo 2? Quem era que estava discursando, em outras palavras, pregando? A salvação nessa casa, né? Então, exatamente, você vê que Pedro está usando inclusive textos bíblicos para falar a respeito disso,
e atribuindo textos bíblicos do Antigo Testamento para Jesus. Isso nós vamos falar depois a respeito das profecias faladas e cumpridas em Jesus. Isso é bem legal. Então pule aí para a sua Bíblia em Atos capítulo 3, verso 21. Olha o que diz o texto bíblico de Atos. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Quem? De quem que está falando? O apóstolo Pedro? O versículo anterior, sempre é importante, né? Ele diz. O que ele diz lá no versículo anterior? Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Aulinha de gramática rápida aqui. Na dúvida de interpretação de texto bíblico, ler 2 ou 3 versículos para cima ou 2 ou 3 para baixo não é uma regra 100%, porque às vezes você precisa ler um pouco mais, mas já vai resolver muito erro de interpretação, tá? Isso muitas vezes é o que não se faz, né? Você pega um texto isolado, não lê dentro do contexto, é difícil de entender. Então você percebe que se eu pegasse esse texto de 21 aqui, eu poderia ter incluído outro sujeito aqui. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo final da restauração de todas as coisas. É o anjo Moisés aqui, né? Tá entendendo? Poderia enganar aqui. Por que a gente deve ter cuidado? Porque a Bíblia explica isso. Por isso o conceito da reforma protestante, sola escritura. É a Bíblia quem direciona a nossa fé, que nos diz como nós devemos crer, como nós devemos viver. Agora, se nós não temos conhecimento da Bíblia, a gente é presa fácil para os aproveitadores, né? Aqueles que usurpam da fé para ter poder, para ter prestígio, né? Para abrir igreja em tudo quanto é canto. Não é problema abrir igreja. Que Deus use pessoas para abrir igreja, mas igrejas saudáveis. Quando eu falo saudáveis, não são igrejas que têm 1000 membros necessariamente, que Deus abençoe e tenham, mas são igrejas que prezam pela doutrina, pela sã doutrina. Em outras palavras, Bíblia. Tá? Agora pule lá para frente em Hebreus, capítulo 10. Versos 12 e 13. Então diz assim, Hebreus capítulo 10, versos 12 e 13. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Então, hoje Cristo está aguardando quando ele vai retornar. A ideia de que não é que ele está aguardando como se ele não pudesse fazer, mas é porque existe um plano projetado para isso, do qual nós não sabemos, né? Ok? Beleza? Tiveram convicção? Jesus vai voltar. E quer uma dica importante para você colocar na sua oração? Colocar Jesus volte logo. Jesus volte logo. Porque, irmãos, eu não quero passar por isso. Eu confesso aos irmãos que eu sou meio covarde nisso daí. Eu não quero passar por perseguição religiosa. Eu não quero. Mas talvez ela venha. Então eu intensifico, volta Jesus. Porque, irmãos, não é algo que é impossível de acontecer. Ela já acontece no Brasil. De maneira mais velada, mas ela já acontece.
né? Então, quando você pensa, passamos por um Covid há pouco, né? Falou-se de distanciamento social. Distanciamento social verdadeiro quem tem é os crentes, porque eles não vivem no mesmo mundo que os descrentes. Ah, mas então eles são pessoas... Não, eles vivem com um objetivo claro de caminhar rumo ao alvo, a vida eterna. Então, enquanto nós fazemos os nossos trabalhos cotidianos, nós fazemos com afinco, não é porque nós desvalorizamos, é terreno, não vale. Claro que vale, vale muito, porque isso glorifica aquele a quem você diz que é seu pai. Essa é a ideia, a vida cristã. Então, num relacionamento de marido e mulher, você honra a sua esposa e você honra o seu esposo, porque, em primeiro lugar, o seu desejo é honrar a Deus. E aí você vai descendo na esfera, né? Trabalho, pais e filhos, amizades, músicas. É proibido ouvir música que não seja gospel? Não, mas essa letra edifica você e glorifica a Deus? Não. Então, rasgue fora, tire fora. Mas as mídias sociais são proibidas? Não. Mas se elas roubam o tempo que você diz que não tem para ler a Bíblia, corte na carne, tire fora. Eu estou quase fazendo isso com o tal dos shorts do YouTube, né? Descobri aquela praga lá, parece que um vai chamando o outro e quando você vê, você passou meia hora e não fez nada da vida. Ficou mais burro do que entrou. Então é assim que a gente faz. Tá bem? Em sétimo lugar, olha só que interessante isso. Jesus está dirigindo os avanços missionários. Abra aí sua Bíblia no capítulo 16 de Atos, verso 7. Olha o que diz o texto bíblico. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Existe aqui algo que Jesus está falando assim: eu vou respeitar o livre-arbítrio. Jamais vou tocar no livre-arbítrio desses homens. Não é o que o texto parece ensinar, né? E ainda é diferente. Você vê que na vida dos cristãos, quando a gente aprende, a gente ora pedindo direção. A gente não ora dizendo assim, Deus me abandone. A gente ora e diz assim, Deus me ajude, me direcione os passos, me dá sabedoria para tomar boas decisões, não é verdade? Então, dirigindo os avanços missionários. Agora pule aí para o capítulo 18. Versos 9 a 11. Esse texto é muito legal. Estou ansioso para chegar. O pastor Fernando está em que capítulo de Atos, irmãos? Eu não me lembro. Até nem tenho ficado muito aqui, né? Ninguém lembra. Vamos deixar o pastor Fernando passar vergonha. Começa de novo, pastor. Capítulo 1. Eu queria fazer uma continha de matemática rápida com vocês. Se vocês acham que ele vai chegar no capítulo 18 o ano que vem ainda. O que vocês acham? Então tem um vislumbre aí do texto bíblico. Ele diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você. E ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Texto tremendo, né? Você pensar em uma oposição ferrenha ao apóstolo Paulo, porque o ensino que Paulo estava falando prejudicava muitas pessoas, desde os vendedores de escultura e imagem por onde ele estava passando, até mesmo a César, né? Império Romano, porque para César não existem outros deuses, é só César.
E se você adorar César, você pode colocar outros junto, desde que você adore. E aí o apóstolo Paulo recebe uma palavrinha de encorajamento. Queridos, eu acho que por hoje vamos parar por aqui, porque já chegamos aqui 8h30, senão os irmãos vão começar a dizer amém aí meio rápido, né? Olhando os irmãos bocejando, amém, amém. Então é melhor a gente dizer amém antes. Então semana que vem a gente continua, e eu acho que eu não vou recapitular, e aí eu acho que a gente consegue terminar. Tá bem? Alguma pergunta a respeito desses dois pontos aqui, 6 e 7, do ministério presente de Jesus? Não? Os textos são bem claros, né? Então eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez, baixar sua cabeça e orarmos ao nosso Deus. Pai, graças te damos pelo privilégio de vivermos em um país que temos liberdade de vir até a igreja, de juntos cantarmos cânticos, de poder falar de Ti abertamente, mas nos prepara, nos dando coragem e sabedoria para agirmos, para que nós possamos ser sempre intencionais nos nossos relacionamentos, sempre pensando uma forma de apresentar Jesus às pessoas. Nos ajuda, nos dando sabedoria para que não sejamos pessoas despreparadas, nos dá desejo de aprender, mas nos ajuda nos dando coragem. Começando em mim, Pai, tantas vezes o medo da rejeição pode ser mais forte, mais alto do que o desejo de Te fazer conhecido. Nos perdoa por isso e nos ajuda com isso. Que o Senhor nos guarde no resto dessa semana e que, se assim for da Tua vontade, nós possamos domingo estarmos juntos para Te glorificar com cânticos, exposição de texto bíblico e oração. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos?